Beshem Yeshua HaMashiach, bendito é o nosso Mashiach, é aquele que vive e que reina para todo sempre, dando continuidade ao estudo de Isaías 42, a terceira parte, do versículo 16 até o versículo 20, né? Olha só, esta parte aqui trata de um tema muito importante, porque fala a respeito do servo de Adonai, e como que o servo de Adonai deve ser, a respeito das coisas do mundo, a respeito dos prazeres e das vontades do mundo. Olha o que está escrito aqui no versículo 16: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram, falo-ei caminhar por veredas que não conheceram, tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas endireitarei. Olha só, as coisas tortas direitarei, fareis direita, essas coisas lhe farei, e nunca os desampararei. Como assim cego? O Eterno aqui não está falando de cegueira física. O homem, a mulher, que é servo do Eterno, ele tem que ser cego para as coisas do mundo. Como assim, pastor? Cego para a ambição do mundo, porque o mundo ele sugere muitas coisas. O mundo ele proporciona riquezas. Hassatan, ele tem uma autonomia, por ele ser o príncipe desse mundo, ele tem uma autonomia muito grande nesse mundo. Aquele que enxerga o mundo e deseja viver os prazeres do mundo, jamais poderá ser servo do Eterno. Por isso ele diz aqui: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Ou seja, ele guia aquele que não olha para o mundo. E qual é o caminho que nós nunca conhecemos, que no mundo você não conhece? É a palavra do Eterno, as Sagradas Escrituras, a Torá, os ensinamentos do Eterno. São caminhos desconhecidos para aquele que vive pelo mundo, que vive para o mundo. Ou eu me apego à palavra do Eterno, e ele vai endireitar os meus caminhos, minhas veredas, porque minhas veredas, meus caminhos pessoais são caminhos tortos. Os desejos da minha carne são desejos terríveis, contrários às Sagradas Escrituras. No entanto, lá em Gálatas está escrito que a nossa carne jamais poderá ser sujeita à palavra do Eterno. Ou nós vivemos pela carne, ou nós vivemos pela palavra. E para eu viver pela palavra, eu tenho que me tornar cego para o mundo. O cego aqui não é aquele que não vê, mas é aquele que não deseja. É aquele que não coloca a ambição do mundo acima de tudo. Olha só: e guiarei o cego por um caminho que nunca conheceram, que é a palavra. Falo-ei caminhar por veredas que não o conheceram. Tornarei as trevas em luz. Tornarei as trevas em luz. Por mais que o Eterno te der tudo, o teu coração nunca vai estar naquilo tudo. O teu coração tem que estar no Eterno. O que é tornar trevas em luz? É quando você coloca as Sagradas Escrituras em primeiro lugar na sua vida.
ela passa a guiar a sua vida, porque a palavra é a luz, lâmpada para teus pés e luz para teus caminhos. É a palavra do Eterno. Tornarei trevas em luz, ou seja, ele tira o desejo da carne para prevalecer a palavra do Eterno. Então ele diz mais aqui: perante eles e as coisas tortas farei direita. Ou seja, aquele ditado que o Eterno escreve certo por linhas tortas é mentira. Na verdade, ele endireita os nossos caminhos para escrever na nossa vida. Ele endireita as nossas veredas para que ele venha escrever em nossa vida uma nova história, para que ele venha na nossa vida fazer coisas grandes. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Quando você deixa o mundo de lado para servir o Eterno, ele nunca vai te desamparar. Esse é o grande problema das religiões. As religiões deixaram o Eterno para servir o mundo, política, financeiro, religião. Esses são os 3 pilares de Nimrod: a política, o dinheiro e a religião. Nós que pertencemos ao Eterno somos beneficiados pelo dinheiro, mas o dinheiro não é o nosso Senhor. Nós servimos ao Eterno, nós servimos ao Criador, e o dinheiro é submisso a nós para nos dar qualidade de vida. É o dinheiro quem vai te servir e não você servir o dinheiro. Quem é do mundo serve o dinheiro. Ela serve o dinheiro, ele serve o dinheiro, ela se torna escravo do dinheiro, porque o dinheiro se torna senhor dela. Como Yeshua disse, nós não podemos servir a 2 senhores. Olha só, essas coisas farei e nunca os desampararei. Quando ele está em primeiro lugar na sua vida, acima de tudo, ele não vai te desamparar. Por mais que você passe por adversidade, ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. Olha só o que está escrito aqui: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Você consegue entender? Ou seja, as pessoas que confiam nas imagens de escultura, e quando eu digo imagem de escultura, eu estou falando de templos, eu estou falando de templo, de construções, eu estou falando de conforto construído pelo homem. Quando eu digo imagem de escultura, eu não estou dizendo só aquele boneco lá, não, também aqueles bonecos, mas eu estou falando de templos. Tem pessoa que confia nos seus templos, porque as suas igrejas são grandes, tem muitos membros, por isso eles deixam o Eterno de lado para servir as imagens de escultura. Só que no final vão descobrir que aquilo não levou eles à salvação, muito pelo contrário, ficarão envergonhados. Vão dizer: mas eu fiz parte de tal religião, eu nasci em tal religião e morri em tal religião. E o Eterno vai dizer: mas você nunca me serviu. Você nunca, eu não vos conheço, porque você praticou iniquidade. Então confie somente no Eterno. O servo do Eterno, ele é cego para essas coisas, ele não tem olho para essas coisas. Olha aí:
tornarão atrás e confundir-se-ão. De vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem as imagens de fundições: vós sois nossos deuses. Olha só, dizem, tem pessoa que precisa de um objeto, tem pessoa que precisa apalpar alguma coisa para poder dizer que serve a algo. Tem pessoa que precisa de um adereço. Ontem foi a festa de Sucote. Tem pessoa que entra dentro da sua cabana, porque Sucote não é tabernáculo, Sucote significa cabana. Durante 7 dias, ela fica ali dentro da sua cabana. Adora o Eterno ali dentro. Só que ela adora mais a cabana do que o próprio Eterno. Ela dá mais valor à cabana que ela construiu do que o próprio Criador. Porque quando sai dali, ela sai e continua fazendo tudo que é de errado. Ela fala mal do próximo. Ela não pratica o tzedaká, o ajudar ao próximo, a fazer o bem. Ela se diz judia, se diz judeu e entra na sua cabana e ali faz a adoração da sua cabana, mas não adora o Eterno, ela adora aquela imagem ali, porque uma cabana também é uma imagem. Não estou dizendo que é errado você fazer a tua cabana, mas que não seja só esses 7 dias a tua humilhação, que seja todos os dias a tua adoração ao Eterno. Olha o que está escrito mais aqui: surdo, ouvi, e vós cego, olhai, para que possais ver. Perceba o que a palavra está dizendo. Entenda, não só leia textos bíblicos, mas procura entender a palavra. Procura entender. Olha só, quem é cego senão o meu servo? O servo do Eterno tem que ser cego. Como assim, profeta? O servo do Eterno tem que ser cego para as coisas do mundo. Tem que ser cego para aquilo que não presta. Tem que ser cego para a mentira. Tem que ser cego para a prostituição. O servo do Eterno tem que ser cego para os enganos. Tem gente que gosta de reparar muito o templo. Lembra dos discípulos de Yeshua, quando eles estavam reparando o templo e disse: mestre, vê as pedras desta construção. Sabe o que o mestre disse? Não ficará pedra sobre pedra. E hoje só existe o templo, o muro ocidental. Só o muro ocidental. Aquilo que era admirado pelo homem. Por isso ficam com vergonha. Você chega em Israel, as pessoas têm vergonha, porque só tem aquela parede. Mas cadê o templo de Shlomo? Cadê o grande templo construído por Esdras? Você está me entendendo? Seja cego para as coisas do mundo. Eles se apegaram muito àquele templo, como hoje, dentro das religiões, as pessoas estão apegadas a templos. As pessoas estão apegadas a construções e deixam o Eterno de lado. Então seja cego. Seja cego, não coloca nada acima do Eterno na sua vida. Seja cego para as coisas do mundo. Olha o que está escrito aqui: surdo, ouvi, e vós cego, olhai, para que possais ver. Quem? O Eterno. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro? Como assim surdo como o meu mensageiro? O mensageiro do Eterno tem que ser surdo para as mentiras. O mensageiro do Eterno tem que ser surdo para as fofocas. O mensageiro do Eterno, o Melahim,
do eterno, ele tem que ser surdo para aquilo que não presta, para as mentiras, para os conselhos errados. Eu já fui aconselhado muito a se corromper, a pagar propina, a contar mentira, e eu fui cego e fui surdo para isso, e até mesmo mudo para essas coisas, para a glória do eterno. Olha o que diz mais aqui: a quem envio? O eterno envia quem? O cego, o surdo. E quem é cego como o galardoador? E cego como o servo de Adonai. Quem é cego como um galardoador? O que é um galardoador? É aquele que entrega o prêmio. É aquele que entrega. O galardoador é aquele que entrega o prêmio. Se o Criador fosse dar ouvido a tantas besteiras que nós temos na nossa natureza, ele nunca abençoaria ninguém. Se ele fosse dar ouvido ou até mesmo enxergar a loucura do ser humano, você acha que ele teria mandado o filho dele vir por nós? Claro que não. Ele olhou em todo o tempo, porque ele é dono do tempo, ele conhece o passado, o presente e o futuro, e ele não achou um justo sequer. Por isso ele se fez de cego, de surdo, para poder nos abençoar. E para você ser abençoado, seja cego, seja surdo, para coisas que passaram. Eu vivi praticamente 21 anos dentro das religiões, vendo besteira, mas eu nunca me misturei com coisa errada. Eu era chamado o crente Bíblia. Sabe por quê? Porque meus olhos estão na palavra. Os meus olhos não estão nas propostas do homem. Você tem que ter amizade para você ter posição. Não, eu não quero posição, eu quero ter uma vida verdadeira com o eterno. Não adianta nada eu ter um título de bispo, um título de profeta, um título de apóstolo, um título de pastor, de não sei o que lá mais, e não ter unção nenhuma na minha vida. E as minhas palavras ser apenas palavras de mentira, de engano. Isso não tem valor aos olhos do eterno. Isso não vale nada. Mas eu quero ser bispo para ter um salário alto. Tá bom, você vai ter um salário alto, mas no dia de receber o teu galardão, você não vai receber. Você vai clamar e o galardoador será surdo. Você vai clamar e o galardoador será cego e não vai te abençoar. Olha aqui: e quem é cego como o galardoador, e cego como o servo de Adonai. Todo servo de Adonai tem que ser cego. Tu vê muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Assim é o servo do eterno. Assim é o servo do eterno. Não fica dando vazão à mentira, à fofoca. Esse é um problema da religião. A religião quer ver muita coisa. Eu tenho falado com o eterno e eu tenho pedido a ele: apaga do meu coração todo esse tempo que eu vivi na religião. Tira do meu coração tudo aquilo que gerou incredulidade, gerou medo, gerou terror na minha alma. Eu quero ser cego para as coisas desse mundo. Eu quero ser surdo para as mentiras desse mundo. Eu não quero dar vazão às ameaças, eu não quero dar vazão às mentiras. Eu quero ouvir, praticar e enxergar somente a palavra do eterno, somente a ele, pois todas as coisas foram feitas para ele. A ele pertence toda a honra e a ele pertence toda a glória. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouve. Você está entendendo? Não é uma questão de doença, de estar surdo, de estar cego, não. Tu vê muita coisa, mas nada daquilo que não presta você guarda.
Você não deve guardar coisa que não presta. Você não deve guardar coisas do passado. Se afasta delas. Faça como eu fiz. Sabe o que eu fiz? Eu me afastei. Eu me afastei. Eu não cito o nome de religião, de nenhuma delas que eu passei, e foram várias. E eu não cito. E eu sei que todas elas eram erradas, sabe por quê? Porque era religião. Do momento que é uma religião, já está errado. O apóstolo Tiago disse que a verdadeira religião é socorrer as viúvas, socorrer os órfãos. Se é que você quer que a tua religião tenha algum valor, então faça o bem ao próximo, mas não fique apegado a um templocentrismo, não fique apegado a uma imagem, à figura de um ser. Se apega ao Criador. Enxerga a palavra, ouve a palavra, viva pela palavra. Baruch Hashem. Amém? Pegue aí o seu copo com água. Nós vamos orar. A missionária, minha esposa, está aqui do meu lado. Chega mais para cá. Ela vai começar orando e depois eu termino a oração para a glória do Todo-Poderoso. Pegue na sua mão o seu copo com água. Você tem aí a fotografia de um parente, de um ente querido. Segura também. Uma peça de roupa. Segure também. E vamos orar. No nome de Yahushua HaMashiach. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, estamos mais uma vez na Tua presença, pois o Senhor é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente naquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Pai, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa estar alcançando a cada pessoa que está vendo esse vídeo, meu Pai, que está ouvindo, meu Pai, esta oração, que o Senhor possa, meu Pai, estar alcançando a família dessa pessoa, meu Deus, essa pessoa que está angustiada, está triste, está abatida, meu Deus, toca na vida dela, meu Pai, e faça, meu Pai, aquilo que o homem não consegue fazer, meu Deus, traga alegria, traga paz, traga felicidade nesta casa, meu Pai, que está, meu Pai, desmoronando por muitas coisas que estão acontecendo, Pai querido e Pai amado. Oh, meu Deus, entra com providência na vida deste homem, na vida desta mulher, meu Pai. Traga esperança neste coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, nosso Pai Todo-Poderoso. E neste momento, Pai, eu quero consagrar a Ti esse copo com água, que está na mão desta pessoa, Pai. Também quero estar abençoando a família, a casa, o trabalho, os negócios. Esta pessoa, meu Pai, que precisa de um milagre na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida, Pai, espiritual. Eu te peço neste momento, Pai, entra com o teu poder, porque a Ti pertence todo o poder, toda a honra e toda a glória. Então, Pai, entra com o teu poder agora e manifesta a Tua grandeza, a Tua santidade. Manifesta, Pai, o Teu poder nesta vida e cura o doente, liberta o cativo, restaura, meu Pai, o casamento, restaura a família, restaura, Pai, esta vida, esta pessoa que neste momento, Pai, está acometida por uma doença chamada depressão, esse espírito, Pai, que tem oprimido a mente desta pessoa, que tem montado nas costas desta pessoa e tem feito ela andar envergada, tem submetido ela a esse mundo, ao pecado, e muitas vezes, Pai, ela tem estado dentro de uma religião e ela não tem visto, Pai, um resultado na vida dela, ela não tem visto uma mudança positiva, mas sim uma mudança negativa. Pai, aparentemente, Pai, tudo está esmoronando, tudo está sendo, Pai, somente derrota, somente fracasso. Então eu te peço neste momento, Pai, ela ouviu a Tua palavra, ela ouviu, Pai, o Teu chamado, e a partir desse momento eu determino a libertação dela, eu determino a cura dela, eu determino, meu Pai, a bênção nesta vida
vida agora, e eu uso o poder e autoridade de Ti, e dou ordem de cura, ordem de libertação, e todo mal sai, todo mal, toda doença, toda miséria, todo sofrimento, sai agora, vai embora, e não volta mais, em nome de Yahushua HaMashiach. Eu declaro, Pai, esta pessoa abençoada, eu declaro esta pessoa liberta, eu declaro, Pai, que a partir desse momento ela tenha força para se libertar da religião, da mentira, do pecado, do erro, como está escrito na Tua palavra: sai dela, povo meu, para que não seja inclusa em seus pecados. Que esta pessoa venha se afastar da religião, do medo, do pecado, da mentira e do engano, e que ela possa andar na Tua presença, como está escrito na Tua palavra, andar na Tua presença e ser perfeito. Assim eu abençoo esta vida, assim eu abençoo esta pessoa, assim eu abençoo esta peça de roupa, assim eu abençoo, Pai, neste momento, esta pessoa que é representada por esta fotografia, esse copo com água. Eu abençoo esta pessoa, Pai, que neste momento está até mesmo derramando lágrimas, pois ela viu que a palavra falou com ela, e que a partir desse momento ela venha, Pai, ver a diferença, ver a mudança, ver a transformação na vida dela, pois está escrito na Tua palavra que outra vez vereis a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Eu declaro todos abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Diga glória ao Todo-Poderoso. Receba a sua vitória, receba esta palavra no seu coração. Seja cego para o mundo, para as coisas do mundo, seja cego para o pecado, seja surdo para as mentiras. Fala para o Criador fazer você um servo dele, porque aquele que é servo do Eterno, ele não vive em mentira, não vive com fofoca. Tem muita igreja aí que é só fofoca, né? Tem nada de servo do Eterno ali não, porque o verdadeiro servo do Eterno, ele vive pela palavra. Ele é surdo e ele é cego para aquilo que não presta. Toma posse da sua vitória, creia na palavra do Eterno, observa, seja inteligente e observa. Você está num lugar onde só tem contenda, só tem mentiras, sai daí, sirva ao Criador pela palavra dele e seja grandemente abençoado. Que o Criador dos céus e da terra te abençoe e te guarde. Nunca se esqueça, o teu Criador reina. Mais uma coisinha, se você pode, profeta, eu posso ajudar essa obra, eu posso fazer uma contribuição a essa obra. Faça, não faça para comprar a bênção, não faça para poder receber algo em troca, não, faça por amor. Essa obra está começando, quer dizer, nós estamos dando continuidade a essa obra, e nós precisamos muito pagar as contas. Não é muita coisa, não faça coisa que vai te prejudicar, não, faça coisa que está dentro do seu limite, faça aquilo que está dentro do seu limite. Se você é um dizimista fiel, faça o seu dízimo nessa obra, e faça a prova do Eterno, e você vai ver que Ele vai te abençoar, porque esse ministério pertence ao Eterno. Esse ministério não é meu. O Eterno me escolheu para poder ser o teu servo, e eu estou aqui te servindo. Você não paga nada para ser abençoado. Eu creio que pela palavra do Eterno você já está abençoado. Creia também, sem você precisar pagar nada. Mas se você diz, eu posso, eu vou tirar esse mês uma oferta e vou apresentar diante do Eterno, pode ter certeza, a tua vida será abençoada muito, tua casa, tua família. Mas não faça para comprar bênção, não, faça por amor, porque o Eterno diz que Deus ama, o Elohim ama aquele que dá com alegria. Só faça aquilo que está dentro do teu alcance. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Eterno ama aquele que dá com alegria. E pode ter certeza
que o Eterno estará te recompensando. Não sei quanto é a medida do Eterno, sei que vai além daquilo que a gente pede e além daquilo que a gente pensa. Que o Criador te abençoe abundantemente. Shalom, shalom.